Boa noite, vamos lá. Que bom que você está aqui, que você tirou um tempinho para estudar a palavra de Deus. Nesse momento, vou pedir para o Henrique fazer uma oração para a gente aqui, para iniciarmos o momento dessa noite. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelo cuidado, pelo carinho, pela proteção que o Senhor teve para conosco neste dia, Pai. Agradecemos por cada pessoa aqui neste culto no momento, abençoe cada família representada, especialmente, Pai, esteja com os visitantes, que eles possam se sentir acolhidos mesmo virtualmente, que eles possam comparecer mais vezes a reuniões e logo estarmos na igreja para adorar o santo nome, todos juntos. Nos dê um bom culto, que a mensagem toque nossos corações e que possamos pôr em prática em nossa vida. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, vamos cantar agora o hino Mais Perto Quero Estar. Amém. Pastor, teremos um momento que a Cecília mencionou. Vamos abrir para alguns fazerem, né? Assim, de maneira bem sucinta.
A gente vai gastar aí, vamos gastar aí uns 5, 10 minutos para nós, pra permitir que os irmãos façam, né, seus pedidos e agradecimentos. Aí a gente faz uma oração logo em seguida. E já vou deixar começando já pela Cecília, ela que fez o pedido. Cecília, pode ativar seu microfone. Ela desativou. Pera aí, deixa eu... Cecília, acho que ela tá perdidinha ali. Enquanto assim, Pode falar, Cecília. Pastor, Oi, eu posso fazer o pedido? pode? Acho que ela se perdeu lá no áudio dela lá. Eu acho que ela queria deixar para depois, não sei, talvez para o horário que a amiga dela entrar. Ah, Eu gostaria de fazer um pedido por um conhecido meu lá da minha cidade, dos meus pais, amigo da nossa família, da igreja também. Ele sofreu um acidente de moto, né? E está no hospital. Sofreu uma fratura no crânio e não está reconhecendo a família. nossa. O estado dele é estável, né? Mas ainda inspira muitos cuidados por esse fato de ele não estar reconhecendo a família, de ter um quadro no cérebro. Ele é ancião lá da igreja. Eu gostaria que vocês orassem por ele. O nome dele é Clóvis. Como? Clóvis. Hobby? Clóvis. Clóvis. Ah, Clóvis. Isso. Ah, vou anotar aqui. Mais alguém? Mais alguém tem algum pedido, um agradecimento? Será que a Cecília... Acho que ela deu algum... Ah. Ô, Cecília. pastor. Oi? Heleni, deixa eu fazer o pedido. Pode Oi. fazer. Espera aí, Cecília, um pouquinho agora. A mãe Lini tá pedindo aqui. Tá bom. Queria pedir para orar pela Peu, a esposa do Laércio. Ela não está se sentindo bem, com algumas dores, está com febre. E eles agora à noite iam providenciar um médico, não sabia como fazer, eles estavam com medo de ir para o hospital. Então, vamos orar para que tudo corra bem para eles, tá bom? Para Qual que é o nome dele? É a Peu do Laércio, a esposa do Laércio. Ah, eu não entendi o nome dela. Peu. Peu? É o apelido, o nome dela é Valice, mas é Peu, P-E-U, Peu. Tá. O senhor sabe quem é o Laércio, né? Sei sim. É a esposa dele, tá bom? Vamos orar por ela. Ela tá internada? Não, não está internada. Eles iam decidir agora à noite o que fazer. Tá. Vamos orar para que eles façam melhor, né? Porque eles estavam com medo de ir direto para o hospital. Tá bom. Cecília, pode pedir. Oi. Ou agradecer. Então, tá, obrigado, pastor. Eu não sei se ela queria falar, eu sei que ela tá aí, mas eu vou falar por ela. Que eu que peço oração, vocês oram assim pelo compadre dela, né? O Dela padrinho quem? da filha dela. E assim, tá no hospital também, e a família fica assim meio que angustiado porque não tem não pode estar indo tá lá, e ele tá lá sozinho, aquela coisa toda, né? Então assim, e ela é uma pessoa assim, ela tem muita fé. Então, assim, eu fiquei feliz, porque ela falou assim, me lembra, manda uma mensagem para mim, porque ela ficou muito interessada no estudo de hoje, que o Espírito Santo de Deus use o Senhor mais uma vez, Amém. e que toque no coração dela também, e orar por toda a família dela, pelos filhos dela também. Ela é muito querida, era uma amiga, assim, muito especial para mim, tá Como bom? que é o nome da pessoa? Carmen, Não, Carmen, eu vi que ela tá aqui, é sua amiga, né? é ela mesmo, Apesar de tá ela não ter bom? colocado a imagem dela, eu vi. Mas quem é a pessoa que você tá falando que é pra orar? É a É esposa o, dela? é o, é o compadre dela, eu não sei o nome dela, depois eu passo pro senhor Tá, o nome dele, tá bom? tá. Tá, Ele obrigado, tá, pastor. ele tá doente? Tá no hospital, parece que tá com suspeita também. Tá, Tá bom? Obrigado. tá bom. Mais alguém? Não? Então, Tem um fazer. aqui no bate-papo, pastor. Deixa eu só abrir aqui. O senhor consegue ler daí?
Consigo? O Samuel está pedindo pela família do Marco Antônio. Ele veio falecer por causa do coronavírus, né? Que a gente possa estar orando pela família do Marco Antônio, então. Mais alguém? Não? Só eu estou anotando aqui, por isso que eu estou demorando um pouquinho. Vamos orar então por essas pessoas. Eu gostaria de convidar você a fechar os olhos e nós falarmos com Deus. Ativar os. Vamos orar então? Querido e bom Deus, é com grande alegria que nesta noite nós nos reunimos, mesmo distantes, através dessa live. Pai, é muito gratificante saber que o Senhor ouve a cada um de nós. E mais ainda saber que o Senhor se interessa e se preocupa com os nossos problemas. Pai querido, nesta noite eu queria muito pedir ao Senhor que nos abra o nosso entendimento para que nós possamos entender que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cuida e que cada um desses teus filhos que nesta noite fizeram pedidos por pessoas especiais como o Clóvis, Apeu, o compadre da Carmen, inclusive a família do Marcos, Senhor. O Senhor possa cuidar de cada uma dessas pessoas, que eles possam sentir o teu abraço e o teu cuidado. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio e oportunidade que temos também de abrir a tua palavra, que a mesma possa encontrar lugar em nosso coração. Fazemos essa oração a ti, agradecidos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Oi, Eliane, já sou eu já, né? Ou tem mais alguma parte aí? Sim, é com o senhor. Então tá bom. Boa noite a todos. É uma alegria nós podermos estar juntos nessa noite. E o assunto dessa noite é um assunto interessante, importante para a nossa vida. Algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês já sabem, alguns conhecem, talvez outros conceitos não, né, mas é importante. Eu quero falar um pouco sobre a origem do mal. Eu queria trazer algumas respostas a algumas perguntas que eu vou fazer. Por exemplo, por que os inocentes sofrem? Onde surgiu o mal? Outra pergunta, foi Deus quem criou o diabo? E por fim, será que o mal pegou Deus de surpresa? Essas questões elas precisam ser respondidas à luz da palavra de Deus. E nessa noite eu queria trazer algumas respostas bíblicas. Lembrando que, assim, como é um assunto muito extenso esse assunto, eu não vou me atentar assim a questões filosóficas, históricas, para falar a respeito desse assunto. Como é um estudo bíblico, ele está sendo mais direcionado, tá? Então nós vamos focar na Bíblia. E alguns textos assim são simples, mas aí eu quero fazer algumas pequenas explicações para nós entendermos, tá bom? E assim, outra questão, eu não consigo, já falei isso em uma outra live anterior, eu não consigo acompanhar todo mundo, eu não sei quando você conseguiu achar o texto bíblico aí, né? É diferente se fosse na igreja, que a gente estaria vendo vocês. Então eu sempre procuro o texto e eu espero um pouquinho para que a gente possa ler, porque realmente assim, são muitos textos e aqui o estudo ficaria muito longo, tá bom? E eu sempre também tenho pedido para algumas pessoas me ajudarem lendo os textos bíblicos. Não vão ser todos que eu vou pedir para ler, mas assim, pelo menos um ou outro eu vou pedir para alguns me ajudarem, tá? E o primeiro texto que eu gostaria já de começar lendo para vocês é um texto aonde Cristo ele traz uma visão a respeito de Lúcifer. E eu queria ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu quero ler 2 versículos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu quero ler 2 versículos. E eu já vou de cara pôr o João para ler para mim aí. Lucas, capítulo 10, versos 17 e 18. 17 e 18 de Lucas 10. Isso. Diz assim:
Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha só, é muito comum, às vezes, nós olharmos para esse texto e fazemos uma leitura achando que Cristo estava fazendo referência ao momento em que Satanás ele foi expulso do céu. Mas essa declaração de Jesus não é para um momento no passado, mas sim para um momento no futuro. Aqui Cristo ele olha para diante, para o momento da sua crucifixão, quando nesse momento aqui Satanás ele seria destruído. Eu estou falando isso baseado num escrito da autora Ellen White, lá no livro Desejar Todas as Nações. Aqui também ele viu o tempo quando o pecado, tanto o pecado quanto pecadores, não mais existiriam. Aqui os 70 eram chamados 70 porque eram 70 anciãos. Eles testemunharam a expulsão de Satanás na vida de muitas pessoas. Mas Jesus aqui, ele viu a completa destruição de Satanás. Então esse texto, ele traz luz para nós, para aquilo que vai acontecer no futuro ainda, tá? Bom, mas aí nós precisamos, aqui Cristo ele vê algo que iria acontecer no futuro, dando esperança para nós. Mas nós precisamos voltar um pouquinho para entender como tudo isso começou. E eu gostaria que nós lêssemos um outro texto, está no livro de Ezequiel, no capítulo 28. É um texto conhecido também, e aí eu quero fazer algumas explicações em cima desse texto. Ezequiel 28, 14. E agora esse texto aqui eu vou pedir para quem ler? Para o William ler para mim. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Pode ler o verso 15 também, William? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha só, esse texto aqui, ele faz uma referência aos reis da Babilônia e de Tiro, mas a aplicação principal dele é a aplicação a Satanás. E é interessante que Deus aqui, quando ele faz essa revelação ao profeta, ele já começa falando da expressão querubim da guarda ungido. Por que essa preocupação de especificar quem ele era? Por uma razão muito simples, porque Deus queria mostrar aqui qual era a posição original de Satanás, né? Que é ilustrada pelos querubins que cobriam a Arca da Aliança no templo hebraico, no antigo Israel. Lúcifer aqui, ele era aquele querubim cobridor. Ele estava à luz da presença divina. Queridos, Lúcifer aqui, ele era o mais elevado de todos os seres criados. Ele era o primeiro em revelar ao universo os desígnios de Deus. E aí esse anjo vem de onde se origina o pecado, de onde se originou tudo. E aí o profeta Isaías, ele faz uma referência ainda a esse texto, e aí eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 14, Isaías, capítulo 14. Isaías 14, verso 13. Vou pedir para o Camilo ler para mim. Dá para ler, Camilo? Isaías 14, né? 14, verso 13. Ah, tá, verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu,
Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Aqui, Satanás, aqui se origina a consequência de tudo, né? Por quê? Porque Satanás, ele quis tomar uma prerrogativa, ele quis usurpar algo que somente Deus poderia ter, que é o quê? A glória unicamente devida a ele. E eu quero ler 2 textos para mostrar para você que somente Deus é digno de receber toda a glória. Mas antes de ler, algumas pessoas às vezes me perguntam assim, pastor, a palavra Lúcifer existe na Bíblia? E olha que interessante, realmente a palavra Lúcifer não existe na Bíblia, porque Lúcifer ela é derivado do latim. Mas, na verdade, a palavra Lúcifer, ela é derivada desse texto aqui. Por quê? No verso 13 diz assim, ó, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Desculpe, no verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa expressão no hebraico, estrela da manhã, se refere a Lúcifer. E aí traduziram no latim esse texto para Lúcifer, né? Que quer dizer anjo de luz. Então, realmente, não tem a palavra Lúcifer na Bíblia, mas é derivada desse texto aqui do capítulo 14, verso 12. E aí, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 42, eu queria que você fosse um pouquinho para frente aí comigo. No capítulo 42, no verso 8, Isaías 42, 8, eu vou pedir para a Cibele ler para mim. Olha o que o texto diz. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Percebam? Cristo é o único que tem direito. E ele fala assim, eu não vou passar aquilo que é de direito meu para ninguém. E Lúcifer, ele quis justamente o quê? Assumir o que não lhe pertencia. No livro de Isaías, no capítulo 46, travou, né? Travou um pouco, pastor. Travou? Vou voltar aqui. Ok. Então aqui vocês percebem que Satanás ele quis assumir uma prerrogativa que não era dele. E aqui nesse mesmo livro de Isaías, no capítulo 46, no verso 9, diz assim, lembrai-vos as coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Percebam? Então Satanás ele quis assumir algo que não lhe pertencia. Aqui começa a origem de todas as coisas. Bom, mas a gente tem que pensar em algumas coisas assim. A Bíblia ensina que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Isso está lá em João capítulo 1, verso 3. Tanto as coisas visíveis como as invisíveis foram criadas por Deus. Isso está lá em Colossenses 1,16. E aí alguns podem pensar assim, bom, se Deus é o criador de todas as coisas, se dele se originou todas as coisas, e ele criou as coisas tanto visíveis como as invisíveis, logo, ele criou o diabo. Mas não é isso que a Bíblia me diz. Lá em Gênesis, capítulo 1, eu queria que você fosse lá comigo, Gênesis, capítulo 1, verso 31. É um texto conhecido, Gênesis 1, 31. O texto diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Queridos, quando Deus criou, tudo o que ele criou era bom. Inclusive o querubim cobridor. Esse querubim que depois veio se tornar Satanás. Agora, como que o mal pode ter surgido então? Se Deus criou as coisas todas boas e perfeitas, como que o mal pode ter surgido no coração de Lúcifer? E mais, ter ainda corrompido os outros anjos? Como? Uma razão muito, muito simples assim. Quando a gente olha esse detalhe na vida dos anjos, a gente percebe que, de maneira extraordinária, Deus deu a capacidade tanto a anjos como a nós de fazermos essas escolhas.
Eu queria que você lesse comigo. Estão perguntando aqui se Lufre não existe nas escrituras originais. Não, não existe. O que existe é uma tradução do latim, tá? Eu queria que vocês abrissem comigo Deuteronômio, capítulo 30. Queridos, talvez vocês coloquem algumas perguntas aí, eu não consigo ler na hora, tá? Porque é muita coisa. Mas, na medida do possível que eu conseguir ler, eu vou respondendo, tá bom? Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 a 20. Eu vou pedir para o Cipriano ler para mim. Deuteronômio 30. Eu quero ler 2 versos, os versos 19 e 20. Olha que texto interessante isso aqui. Testemunhas contra vós, de que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, e Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia dado. Percebam, aqui Deus fala que ele propõe 2 coisas. Ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele fala assim, escolha. Deus, ele deu o direito das suas criaturas escolherem. Isso se chama liberdade. Aí, quando nós olhamos para isso aqui, a gente percebe uma coisa, que Deus criou todos de uma maneira tão livre, que até permitiu uma rebelião dos anjos. E aí eu preciso ler 2 textos com vocês, pelo menos um. Judas, verso 6. Judas só tem um capítulo, né? Vai lá perto do livro do Apocalipse que você vai achar Judas. Judas, o verso 6. Olha o que o texto diz. Aqueles que estão com a Bíblia em mãos aí, está lá perto do livro do Apocalipse. Judas 6 diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Percebam, mesmo Deus, no seu grande poder, ele permitiu que os anjos fizessem as suas escolhas. Mas o fato de Deus permitir, ele não compactuou com eles. Deus não apoiou o que eles fizeram. E a gente pode ver isso em vários textos, no livro de Salmo, Tiago. Queridos, é por essa razão que Satanás ele foi expulso do céu. Agora tem um detalhe. Após Satanás ter sido expulso do céu e ele ter sido lançado à terra, em um determinado momento da história, o que Deus fez? Ele criou o ser humano, que não somente o glorificaria, mas também seria a própria imagem da sua glória. Eu gostaria de ler um texto com vocês. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Olha só o que o texto diz aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Percebam? Deus nos criou para revelar a sua própria glória. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Razão mais do que suficiente para que Satanás o quê? Odeie o ser humano. Para que Satanás não tenha
prazer na alegria do ser humano. E é ele o originador do mal. É ele quem traz as tragédias para a humanidade. E eu queria ler um texto com vocês que é muito significativo nesse ponto, que é o livro de Jó, capítulo 1. Jó está coladinho ali com Salmos. Jó, capítulo 1. Eu gosto muito da história de Jó. Versos 6 ao 11. Eu vou ler isso aqui bem rapidinho. O texto diz assim. Jó, capítulo 1, versos 6 a 11. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste ao meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó debalde teme a Deus? Só fazer um parênteses aqui. A expressão debalde aqui, não sei como é que está na sua Bíblia aí, essa expressão debalde quer dizer assim, sem causa, sem razão nenhuma. Ele quis dizer assim, por acaso Jó te serve sem nenhum interesse? Essa era a argumentação do diabo para Deus. E aí no verso 10 ele continua. Acaso não o cercaste com uma sebe aqui no caso uma cerca, né? E a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca em tudo que tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, aqui o texto, essa declaração, ela da história entre Lúcifer e Deus, é muito significativa, porque nos mostra que quem é o causador do mal não é Deus, é o próprio Satanás. E aí, tem dois textos que me confirmam isso, que Deus não causa o mal a ninguém. Um deles é Tiago, capítulo 1. Eu gostaria que você fosse comigo. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu quero ler os versos 12 e 13. Tiago, capítulo 1, versos 12 e 13. Eu vou esperar todo mundo achar. Tô vendo que tem várias pessoas procurando aí. Olha, no Novo Testamento, é bem pertinho do Apocalipse. Se você for lá no livro do Apocalipse e ir voltando um pouquinho, vocês vão achar aí. Tiago, capítulo 1. Estão achando aí? Bom, vamos ler lá? Tiago, capítulo 1, versos 12 e 13. Está bem pertinho do livro do Apocalipse. O texto diz assim, ó, versos 12 e 13. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Não é Deus quem traz a maldade, não é Deus que traz as calamidades para as pessoas, mas sim esse anjo mau. Não é Deus quem faz o mal. E aí, a partir disso, nós percebemos uma coisa, que esse mundo aqui, ele hoje tem um dono. Eu queria que você fosse um outro texto comigo. Evangelho de João, capítulo 14. Querido, se você tiver dificuldade no início da Bíblia, tem um índice. Você consegue achar lá no início da Bíblia, tem um índice, tá? Evangelho de João, capítulo 14.
Nesse capítulo 14 aqui, Jesus ele estava com seus discípulos trazendo alguns ensinamentos, ensinando várias coisas para eles. E aí, de repente, ele vê Satanás vindo em sua direção. E aí no verso 30, Evangelho de João, capítulo 14, verso 30, olha o que Cristo diz para os seus discípulos, para os apóstolos. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Verso 31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Queridos, Cristo, quando ele olha para Satanás, ele faz uma declaração muito significativa. Ele diz assim: eis que aí vem o príncipe deste mundo, e nada tenho eu com ele. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: aí vem o dono desse mundo. Mas Satanás, ele é o dono desse mundo, não por direito, mas por usurpação. Ele assumiu a direção desse mundo não porque ele tinha direito, mas porque ele o roubou. Hoje, nós vemos no mundo que por causa das escolhas dos nossos primeiros pais, nós sofremos essa consequência. E esse mundo está mergulhado num caos. Não é Deus quem traz as tragédias humanas. Hoje, talvez você esteja passando por algum tipo de problema. Não sei, talvez financeiro, talvez até alguma doença. E aí você pode questionar a Deus por que ele permitiu que isso acontecesse com você. Nós não temos resposta para tudo. Mas uma coisa é certa: Deus não é o originador do mal. Mas a boa notícia é que Deus ele já condenou o diabo. Aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 11, Evangelho de João 16, verso 11, diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Queridos, Deus já julgou Satanás. Ele já foi derrotado na cruz. A nós é dada a garantia da vitória. Mas Deus nunca prometeu que em meio aos problemas dessa vida nós não teríamos, nós não passaríamos por problemas. Em meio às dificuldades dessa vida nós não sofreríamos. Mas Ele prometeu que em meio aos problemas desse mundo, Ele estaria ao nosso redor. Ele estaria cuidando de nós. E Ele promete isso para você hoje. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É elas acusarem a Deus daquilo que Ele não fez. Deus já tinha dito para as pessoas, para o ser humano, que ele não deveria pecar. E Deus falou isso porque Ele sabia que o pecado era mal. Se Deus não queria que os seres humanos experimentassem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus sabia que o mal não era algo que eles gostariam depois. E aí alguns dizem assim: mas foi Deus quem criou o mal. Não, Deus não criou o mal. O mal é uma possibilidade. Assim como as trevas. Eu vou falar uma coisa aqui que parece até um absurdo. Na verdade, as trevas não existem. O que existe é a ausência da luz. Ou seja, por que o mal existe? Porque existe a ausência do bem. Deus, ele na verdade não criou o mal. O mal ele surge a partir de uma escolha. Alguém escolheu não querer estar na presença de Deus. Quando nós escolhemos não estar na presença dele, nós fazemos coisas más. O mal acontece como consequência das nossas escolhas. E como consequência disso também, junto vem o sofrimento. Você já imaginou quanto sofrimento poderia ser poupado se as pessoas andassem na presença de Deus? Nessa noite eu faço um apelo para você. Escolha andar na presença de Deus. E entenda que Deus não criou o mal. Ele criou a liberdade. E o resultado da liberdade foi que o mal surgiu neste mundo. Mas um dia, muito em breve, tudo isso vai acabar. E eu creio nisso. Que Deus nos ajude, nos abençoe para que nós possamos ter a certeza de que Deus está nos conduzindo aqui a cada dia. No próximo estudo, nós iremos falar sobre a questão da fidelidade a Deus. Vamos falar sobre obediência. Por que eu tenho que ser obediente a Deus? Será que se eu não for obediente,
alguma coisa vai acarretar comigo. Estudo de quarta-feira que vem será o estudo sobre a questão da obediência. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus. Vamos cantar o último hino? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar do alto da montanha, na fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma
Amém. Queridos, eu quero muito agradecer assim de coração aos nossos amigos que foram convidados, estão aqui conosco nessa noite. Eu sei que nós temos alguns. Eu sei de 3 que estão aqui conosco essa noite. Eu não sei se tem mais algum. Se tiver mais alguém, depois vocês me falam aí, tá? Queria agradecer muito. Eu sei que nós temos aqui essa noite o Humberto. Muito obrigado, viu, Humberto, por estar conosco aqui. Temos também a Giane, que eu sei que ela tá aí com a gente, né? A Carmen também, que é amiga da Cecília, né? Temos também a Mara Rocha. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe muito vocês. Temos mais alguém? Quem, irmã Eleni? Quem? Aldete. Ela tá agora aqui com a gente? Não, ela saiu agora. Ela ficou até agora. Começou, depois da música, ela saiu. Tá. Pastora, minha amiga Rita também e meu pai ainda com a gente. Ai, que bom. Como é o nome do seu pai mesmo? Elcio. É que Seu tá no aparelho da minha mãe. Seu Elcio, muito obrigado também. A Rita, tá? Que Deus abençoe muito vocês. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês aí de novo, todos vocês de novo na nossa próxima live aí na quarta. Temos no sábado de manhã também. Tá bom? Que Deus abençoe muito todos vocês. E eu queria terminar com uma oração. Vamos orar? Querido e bom Deus, Pai, vivemos num mundo mau, onde pessoas inocentes sofrem. Mas quando nós damos a tua palavra, Pai, nós sabemos que o mal, na verdade, é o resultado da tua liberdade que o Senhor dá para o ser humano escolher. Nos ajude, Pai, a fazermos uso dessa liberdade para estar ao seu lado. E que em meio ao sofrimento deste mundo, as pessoas possam ter a certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E que no momento oportuno, o Senhor irá terminar com tudo isso e um dia iremos viver na eternidade com o Senhor. Pai querido, nos dê uma noite abençoada sob os teus cuidados, pois oramos a Ti em nome do nosso eterno e amado Salvador Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a todos, uma ótima noite e até sábado, se Deus quiser.